Olá, caríssimos e caríssimas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo a Filemon, uma carta escrita com seu próprio punho, a única, escrita com seu próprio punho, direcionada a Filemon. Filemon era um líder na comunidade de Colossas. Vimos recentemente sobre os colossenses, a vida lá em Colossas. E Filemon era um líder lá. A comunidade de Colossas, ela se reunia na casa de Filemon. E Filemon tinha escravos. E Onésimo era escravo de Filemon. Não se sabe o que houve. Se ele roubou, o que aconteceu lá, não se sabe. Mas sabemos que Filemon fugiu lá da casa de Onésimo, em Colossas, e foi para Éfeso encontrar-se com Paulo. E pediu socorro a Paulo. Com certeza ele sabia que Filemon, numa situação a qual ele estava vivendo, era muito radical. E Filemon pede a Paulo um socorro. E Paulo atende Filemon, porque Paulo conhecia Filemon e Paulo conhecia Onésimo. Então conhecia o líder da comunidade que tinha escravos e conhecia o escravo do líder, que era Onésimo. E Paulo tratava Onésimo como se ele fosse um filho para ele. A palavra Onésimo significa útil. É uma palavra grega. Na carta, então, Paulo pede ao Onésimo, depois que se reconciliou com Paulo, ouviu muito de Paulo e convenceu-se a ser cristão também. Só que ele não imaginava que, sendo cristão, Paulo ia encaminhá-lo para outro lugar, ia dar outro tipo de trabalho para ele. Paulo encaminha Onésimo para Filemon, de volta. Encaminha Onésimo para Filemon e manda uma carta junto. E a carta que ele manda para Filemon é a carta que nós temos na Bíblia. E na carta que ele manda para Filemon, ele pede a Filemon que acolha Onésimo não como escravo agora, mas como um irmão na fé. É bonito isso. E a Onésimo e Filemon faz isso. A comunidade cristã na época não tinha estrutura ainda para mudar o rumo da sociedade e derrubar o estatuto da escravidão. Embora ela já via que era necessário parar com isso. Lembrando que a escravidão que o povo de Deus conhecia, a escravidão que os primeiros cristãos conviveram, não tem nada a ver com a escravidão nossa do Brasil. A escravidão no Brasil por 400 anos foi a pior escravidão que o mundo já viu. Na escravidão da Bíblia que nós vemos aqui no caso de Filemon, Onésimo era considerado um homem trabalhador, honesto. A única diferença é que ele trabalhava para Filemon em troco da comida, da roupa, da bebida, e também, bebida que eu digo aqui, comida, roupa, alimentação, bebida alcoólica não. E ele, em busca disso, em troco disso, ele trabalhava para Filemon. Isso era escravo. O escravo, no tempo da Bíblia, os escravos tinham coisas. Os escravos tinham vida. Os escravos não viviam apanhando. Os escravos eram considerados gente. Diferente da nossa, que os negros africanos não eram considerados gente, não tinha alma. Um absurdo. Até a igreja aceitava essa ideia. Alguns negros
alguns pretos e pretas que eram pessoas boas, depois que a escravidão acabou, diziam assim: aquela pessoa é um negro de alma branca, aquela senhora é uma preta de alma branca. Que absurdo! Que preconceito mais terrível! Quer dizer, ele é preto, mas a alma é branca, como se a alma tivesse cor. Isso é um absurdo. A escravidão que fala Paulo aqui, de Onésimo, não era isso não. Escravidão igual a nossa, só a nossa. A pior já vista, desumana em extremo. Em extremo. Na igreja, os negros não se misturavam com os brancos. Tinha os corredores laterais onde os negros ficavam em pé. E o meio da igreja, quando você entra numa igreja, tem o centrão da igreja, tem os bancos de fora a fora. E nas laterais um corredor comprido, que não tem banco, não tem nada naquele corredor. Aquele corredor, na época da escravidão, era ali que os escravos ficavam, em pé. As mais antigas ainda, se você for em Ouro Preto ou outras cidades antigas, vai ver que o corredor, não tinha uma parede que separava do corpo da igreja, para nem ver os negros. Isso quando eles começaram a achar que os negros tinham alma, porque antes nem alma eles tinham. Era peça, considerado peça. O da Bíblia não. Paulo considera então Onésimo um filho para ele. E Onésimo vai de volta para Colossas e lá encontra Filemon, e Filemon acolhe agora Onésimo, o seu escravo, como um irmão. Isso é bonito, é colocar-se em